O Brasil pode quebrar com o aumento da taxa de juros? O que aconteceu essa semana é grave ou não para a economia do país? Copom divulgou novamente o aumento da taxa de juros, dessa vez para 14,75% ao ano, patamar acima do alcançado no pico da crise do governo Dilma em 2015. Esse patamar não era atingido desde 2005, há 20 anos atrás. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que pode acontecer com o Brasil e se o nosso país pode quebrar ou não por conta dessa alta. Além disso, eu vou falar para você que está começando a investir logo nesse caos, onde você pode investir com segurança para não se dar mal. Eu imagino que mesmo se você estiver começando a investir agora, você já deve ter uma noção do que é a tal da taxa Selic, aquela taxa de juros básica que vira e mexe aparece nos jornais por aí. Você, nessa altura do campeonato, já deve imaginar também que a taxa Selic é aquela que comanda todos os rendimentos aí dos investimentos da renda fixa. CDB, caixinha do Nubank, Tesouro Selic, tudo isso vai tá ancorado aí em cima da taxa Selic, e quando ela estiver em alta, obviamente esses rendimentos aí vão ser altos também. Tem gente ainda que tá até comemorando a alta da Selic, como se fosse uma coisa muito boa, porque a caixinha dela vai render muito mais e ela vai ganhar muito dinheiro. Só que será que é bem assim? Mas a verdade, galera, é que a taxa Selic não impacta somente a sua caixinha, ela impacta também a realidade macroeconômica do Brasil como um todo. Gente, para nós garantirmos o poder de compra da nossa moeda, é preciso que a inflação esteja controlada. É preciso que a nossa moeda esteja desvalorizando pouco, esteja perdendo pouco valor com o passar do tempo. E isso já não vem acontecendo há muitos anos. Por exemplo, só a inflação do mês de fevereiro de 2025 subiu em 1,31%. Essa é a maior alta de um único mês nos últimos 22 anos. E a inflação de março agora de 2025 subiu 0,56%. Que você pode estar imaginando que, nossa, subiu só metade, menos da metade do mês de fevereiro. Então é uma boa, mas gente, o mês de março foi o segundo mês mais alto, tirando o mês de fevereiro, nos últimos 12 meses. Ou seja, em 2 meses nós tivemos aí 1,87% de inflação. E nesse caso, o que acontece? O IPCA vai pegar e vai jogar essa inflação em cima dos produtos. É muito simples. E assim, isso é algo que você pode até não perceber, porque não aumenta necessariamente o preço. Mas eu vou te dar um exemplo que você já deve ter prestado atenção nisso. Sabe aquele chocolate que você ia no mercado e comprava 150 gramas por R$10? Hoje você está comprando com os mesmos R$10 o mesmo chocolate, só que 100 gramas desse produto. Isso é a inflação. Eu queria saber de você aí no comentário se você, do ano passado para cá, teve algum impacto significativo no seu custo de vida, porque eu aqui tive muito, principalmente nas compras no mercado. Então comenta aí embaixo para eu saber. Então por que a inflação tá descontrolada? Gente, a inflação tá descontrolada porque o governo não para de gastar. O aumento dos gastos públicos ele é constante. E muito embora a gente tenha batido o recorde de arrecadação, né, foram 2,7 trilhões de reais arrecadados em impostos, isso mesmo, a arrecadação do governo significa mais impostos lá no chibio do povo, a dívida pública está em 3 bilhões de reais. Então, por mais que arrecade muito, o Brasil ainda continua em dívida. E bom, muito embora a taxa de juros seja definida pela Selic, quem define os juros futuros no Brasil é o mercado. E o mercado olha para o Brasil como um pagador que pode não honrar com seus compromissos. O mercado olha desconfiado para o Brasil. Eu vou trazer para a nossa realidade aqui para você entender mais ou menos como funciona. Porque quando o mercado enxerga um potencial de investimento no Brasil, ele vai o quê? Emprestar dinheiro a juros baixos. E se ele confia no Brasil, ele sabe que o Brasil vai poder pagar esse dinheiro emprestado para ele. E é exatamente o contrário que está acontecendo. Então vamos imaginar você, na sua realidade aí, você é um cara que tem um dinheiro parado e você vai emprestar esse dinheiro para alguém. Você obrigatoriamente tem que emprestar esse dinheiro para alguém, ok? Você vai ter duas opções. Você vai, primeiro, ter um primo seu, que ele é pai de família, ele é funcionário público, ele tem a vida estabilizada, tem 2 filhos, tem casa própria, tudo mais. E aconteceu um imprevisto gigantesco na vida dele. E ele precisa de um dinheiro emprestado. Mas você sabe que ele vai pagar. Só que ele precisa daquele dinheiro à vista emprestado. Você sente seguro em emprestar para esse cara? Agora vamos pegar o nosso segundo exemplo. O irmão desse seu primo aí, o outro primo seu. Só que ele é solteiro, ele tá desempregado, ele fica fazendo bico, né? Ele trabalha com bico, então não tem um emprego fixo.
vive na balada, vive usando droga, bebe pra caramba de sexta até segunda-feira. E qual que é o risco de você... Qual deles tem o maior risco de não te pagar? É o primo com a vida estabilizada ou é o primo solteirão, baladeiro? Óbvio, gente, se você tem um mínimo de inteligência, você vai entender o que eu tô querendo dizer aqui. Então, você pode até emprestar dinheiro pro primo baladeiro aí. Só que, para assumir esse risco, você vai cobrar uma taxa de juros mais cara dele. Isso é óbvio. É assim que o mercado faz. O Banco Central ele tem uma meta de inflação anual. E o que isso significa? Bom, é até absurdo eu falar aqui, mas é o quanto que vai desvalorizar o seu dinheiro. E a meta anual é de 3%, com uma variação, né, de 1% para cima ou 1,5% para baixo. 1,5% para cima ou 1,5% para baixo. O que pode chegar, por exemplo, a 4,5%. Mas ano após ano, a meta vai para o espaço, né? Desde 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, a meta vai para os caralho. Por quê? Porque eles arrombam com todo tipo de meta. Agora vem a pergunta, por que a Selic alta segura a inflação? E bom, de forma bem simples, isso significa o preço do dinheiro. Quanto mais alta a taxa de juros, mais caro é o teu dinheiro. Fica mais caro para você ter aquela quantia de dinheiro. Vamos trazer isso para a realidade do brasileiro, beleza? Bom, nós temos aquele cara que é um pai de família, que tem, né, educação financeira, que tem dinheiro guardado, rendendo juros, tem dinheiro aplicado em ações e tudo mais e tal, ele sabe que a Selic tá alta e beleza. E ele acabou de ganhar um filho, ele anda de HB20, ele acabou de ganhar um filho, né? O HB20 a gente sabe que não é um carro muito espaçoso, ele precisa de espaço para pôr a cadeirinha da criança, ele precisa de um porta-malas grande para levar as bugigangas da criança e tudo mais. E ele vai na concessionária e ele acha um SUV. Ele fala, bom, agora eu preciso de um carro maior, então eu preciso de um SUV. Ele achou lá um T-Cross, Volkswagen. T-Cross tem mais espaço, cabe cadeirinha, cabe carrinho, cabe tralha, cabe tudo mais. Pô, legal. Gostei do T-Cross. Mas aí ele olha para a taxa de juros, ele fala assim, cara, compensa eu trocar o meu carro e tirar o meu dinheiro do CDB, que tá rendendo 15% ao ano? Ele vai pensar isso aí. E muito provavelmente vai passar pela cabeça dele 1, 2, 3, 4, 5 vezes se ele deve comprar ou não esse carro e tirar o dinheiro dele do CDB, beleza? Agora nós vamos pegar aquele cara. O cara tá começando a vida, vai financiar o carro, ele olha um HB20, porra, carro da hora, carro novo, moderno, vai chegar bonitão na balada e tudo mais. Ele tinha ido uns tempos atrás na loja, viu como ia ficar o financiamento, viu que a parcela ia dar 2 conto por mês. E 2 conto por mês ele sabe que pode pagar, que não vai pesar no orçamento dele. Aí ele fala, beleza, vou, né, ajeitar umas coisas aqui, vou me preparar, daqui um tempo eu vou lá e compro esse carro. Aí ele chega hoje na loja, olha o mesmo HB20 e como a taxa de juros está absurdamente alta, a parcela, né, de R$2.000, que era antes, como a taxa de juros aumentou, agora a parcela é de R$2.900. E agora ele não pode mais pagar, porque R$2.900 não cabe no bolso dele, entendeu? Então ele não vai mais comprar o carro, porque ele não consegue pagar. E isso vale para todas as outras coisas que são financiadas. É casa, é terreno, tudo que for financiado vale a mesma lógica, tá bom? Então se a parcela não cabe no bolso, não paga, não compra, é assim que funciona. Você pode ver, por exemplo, no caso das grandes varejistas aí, vende a geladeira lá por 10 vezes sem juros, 12 vezes sem juros. Quando o juros está baixo, é legal, dá para fazer. Mas e quando está alto assim, sabe o que eles fazem? Eles vão lá e te dão um desconto de 15% na compra à vista. Esse desconto nada mais é do que os juros embutidos no parcelamento. Então não é que você vai comprar sem juros, é que pagando à vista, você de fato pega sem juros, mas a prazo você vai pagar os juros. Eles estão embutidos no preço do produto. Quem paga é sempre o consumidor final. Aí eu te pergunto, quem é que tem dinheiro hoje para comprar à vista? A dona de casa vai comprar uma geladeira nova, ela não tem dinheiro para comprar à vista. Então o que ela faz? Ela não compra. Ela não tem dinheiro para pagar a parcela e também não tem para pagar à vista, ela não compra. A mesma lógica vai se aplicar de forma inversa para os empresários. O empresário, o que ele quer? Ele quer expandir a empresa dele, né? Ele quer contratar funcionários, expandir a empresa, abrir uma nova filial.
Com isso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar financiamento para fazer isso, porque ele não vai tirar do bolso. Só que daí ele olha para a taxa de juros e fala assim, pô, será que compensa eu expandir minha empresa? Eu ter toda uma dor de cabeça aqui, treinamento de funcionário, risco de tomar ação trabalhista, risco da minha expansão não dar certo. Você acha que vale a pena? Ele vai pensar 2 vezes, né, dele assumir um risco desse, ao invés de deixar o dinheiro dele aplicado no CDB a 15%. Ele vai olhar e vai falar assim, cara, acho que é melhor eu dar uma segurada aqui, hein, do que eu investir na minha empresa, gerar mais emprego. Então, você pode pegar as grandes empresas listadas na bolsa aí, a grande maioria delas não tem o ROI, que é o retorno sobre o equity, acima de 15%. Então, para elas, não vale a pena expandir, né? Vale a pena elas deixar o dinheiro aplicado lá rendendo juros. Aí você pega aquela empresa que ela já opera em dívida, ela tá rolando dívida para frente, ela tá vendo que a parcela tá aumentando de valor, ela não consegue pagar, a conta não tá batendo, a operação não tá dando lucro. Quem é que se lasca? O funcionário, porque a empresa tem que cortar custo. Quem que é o primeiro que se lasca? O funcionário. Então isso vai gerando desemprego, as empresas vão mandando funcionários embora. Para você ter noção, o Brasil bateu o recorde de pedidos de recuperação judicial, né? Já são mais de 2.000 empresas que pediram recuperação judicial. E, gente, o que as empresas fazem? Elas demitem os funcionários, vão ter que pagar indenizatória trabalhista, eles abrem recuperação judicial, joga a dívida trabalhista para frente, joga o passivo, né, de crédito, de banco, de financiamento para frente, vai levando com a barriga, e se der certo, deu, se não der, não deu, e todo mundo tá no mesmo barco, entendeu? É assim que tem funcionado. Então, gente, o que a gente tem que pensar é o seguinte: a alta dos juros, ela não impacta no curto prazo. Ela até impacta no curto prazo. Só que nós estamos vindo de uma alta de muito tempo. Então, quando a gente permanece num tempo muito longo aí de taxa de juros alta, isso não é bom para o país. Você, por exemplo, vamos pegar uma galera mais nova aí, galera que curte um Battle Royale, que joga, né, vê o gás lá chegando. Quando aquele gás tá vindo, ele vai machucando, até que o seu personagem morre. É a mesma coisa com a taxa de juros alta. Quando ela tá chegando, ela vai machucando, vai drenando o HP da empresa até que a empresa não aguenta mais. Então, gente, se o juros está alto, as pessoas gastam menos, compram menos, consequentemente as empresas vendem menos, demitem funcionários que ficam sem emprego, sem dinheiro para gastar, e vai virando um efeito cascata, efeito bola de neve. Aí você, que era aquele funcionário, foi demitido, aquele restaurantezinho, aquele barzinho, rolezinho e tal, você não consegue fazer, você não consegue tomar uma com seus amigos, você não consegue pagar uma academia, jogar uma bola, e aí você vai ficar puto, e isso vai entrando numa espiral. É claro que quem tem uma graninha guardada, tem educação financeira, já estudou sobre o assunto, já começou a investir há algum tempo e fez uma reservinha, essa pessoa ela vai estar mais protegida dessa variação de juros. Isso é claro. Por quê? Porque o dinheiro dela vai render, vai acompanhar a inflação. Só que essa não é a regra dos brasileiros, né? A gente sabe que o brasileiro tem uma baixa educação financeira e não é assim que funciona na grande maioria. A gente sabe disso. Por outro lado, também vem aquela galera que fala que tem que abaixar a taxa de juros para 7, 8, 10% e não é bem assim que funciona, porque daí dessa forma a inflação fica descontrolada. Aí aquele pobre que ganha R$2.000 por mês, ele vai no mercado e compra o café dele, que hoje está R$40, 500 gramas, por 60, 70, R$80. E isso não vai ficar legal. O pobre, talvez ele até deixe de comprar o café, deixe de tomar o café, toma água. Só que ele vai deixar também de comprar carne, se a inflação estiver descontrolada. Vai deixar de se alimentar bem. Então, quando a gente fala do rico, quem tem grana mesmo, essa pessoa não tá nem aí se ela vai pagar 20, 40, 60 reais no pacote de café. Se ela vai pagar 80 reais no quilo de carne, se ela vai pagar 40 reais no quilo de carne. Isso pra ela pouco importa. Mas mais de 90% da população brasileira é pobre. E a gente tem que considerar isso. Aí, vamos falar de quem tá lá em cima, né? O painho. O que você acha que o painho pensa numa hora dessa? Porque assim, ó, vamos lá. A solução para isso, a gente já sabe, é cortar o gasto de dinheiro público. Corte de gasto, não tem outra solução. Não é arrecadar mais, é cortar gasto, ok? Não é arrecadar mais, é cortar gasto.
Aí o painho chega e fala o seguinte: eu vou cortar gasto, deixar a população puta comigo e correr o risco de ter rejeição no meu governo, ou eu vou dar auxílio, torar auxílio na galera aí, dar auxílio para dar e vender para todo mundo, e o povo que se lasca depois com a dívida pública. Até porque o dinheiro não é dele, né? De certo. Então é isso que ele vai pensar. E tô falando isso, gente, independente de quem tá lá em cima, tá? O Bolsonaro, para se reeleger, também. Ele gastou rios de dinheiro aí, rios e rios de dinheiro. Então, assim, quem entrar lá, independente, tem que cortar o gasto público. E não é isso que acontece. Então, vamos lá. Dito isso, o que você que está começando a investir pode começar, né, a pensar aí no que fazer. Bom, já está mais do que claro que os títulos, né, da dívida pública aí, o CDB, Tesouro Selic, caixinha da Nubank, etc e tal, tudo que está atrelado ao CDI, que acompanha a taxa Selic, vai estar rendendo em torno aí dos 15%, 16% ao ano. É bom, é muito bom. Se você tiver dinheiro para pôr, é uma maneira interessante. Só que você tem que pensar o seguinte: a economia, ela é cíclica. Hoje nós estamos vivendo um momento de alta e, como eu disse, o momento que nós estamos vivendo hoje foi vivenciado em 2015, ou seja, há 10 anos atrás. A economia, ela fez um V. Em 2015 ela estava aqui, ela baixou e voltou a subir, certo? E hoje nós estamos aqui em cima. Isso significa que ela vai abaixar? Muito provável que nós teremos uma oscilação para baixo. E aí que você tem que ficar de olho nas oportunidades do mercado, porque ao passo que está todo mundo investindo em renda fixa, daqui a pouco a taxa de juros começa a baixar e as ações passam a valer a pena. Só que você tem que entender que o mercado já trabalha precificado. O preço futuro já está aí. Hoje você está comprando no preço futuro. Então, quando a taxa Selic tiver a 10%, você já vai estar comprando ela muito mais caro. Uma ação valendo muito mais caro do que está hoje, por exemplo. Então, você tem que ter sempre equilíbrio na sua tomada de decisão. Eu sempre gosto de dizer que você não pode ter todos os ovos numa cesta só. Você tem que equilibrar e pulverizar os seus investimentos. Então você pode ter um pouquinho alocado em renda fixa, você pode pôr um pouquinho em ações, aproveitar que os preços estão baixos, né? E podem subir caso a Selic venha a descer. Então meio que você acaba aproveitando, né? Caso aconteça uma queda da Selic. E ao mesmo tempo você fica ali protegido com uma parcela do seu dinheiro, né? Investido na renda fixa. Ah, cara, mas eu tenho pouco dinheiro, Bezão. O que eu faço? Cara, vai no que é seguro. Se você tem pouco dinheiro, se você tá começando agora, não tem experiência, o que eu indico para você? Primeiro passo, vá procurar conhecimento, vai estudar, aprende como funciona o negócio, para você não sair daí fazendo cagada. Dito isso, como você tá no começo, vai no que é fácil, vai no Tesouro Selic, no CDB e tudo mais, caixinha e tal, para você ir pegando o jeito do negócio, para você botando o pezinho na água, para num próximo ciclo, você saber o que fazer. Então, pessoal, fico por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo. Um abraço.